Eu sou Alexandre Palma, sou professor e investigador na Universidade Católica Portuguesa, sou padre da Diocese de Lisboa, sou de Teologia, sou teólogo, ensino na Faculdade de Teologia e sou investigador integrado e, no presente, também diretor do Centro de Investigação em Teologia e Estudos da Religião, o CITER. O CITER é a unidade de investigação nas áreas de Teologia e Estudos da Religião da Universidade Católica Portuguesa. Neste sentido, é uma unidade singular no contexto universitário português, uma vez que se trata da única unidade de investigação dedicada, focada propriamente nos estudos teológicos e nos estudos do fenómeno religioso no seio das sociedades contemporâneas. Não que não se faça, porventura, teologia ou muito mais estudos de religião noutros lugares académicos em Portugal, claro que sim, mas uma unidade especificamente centrada nestes tópicos, o CITER é, de alguma maneira, um caso singular, como dizia, no contexto universitário português. Neste sentido, ele leva a cabo tanto de investigações de base sociográfica mais empíricas, se posso assim dizer, que procura acompanhar a evolução do fenómeno religioso em Portugal, como também projetos de investigação mais fundamentais sobre fontes teológicas e sobre como teologicamente se pensa ao longo dos tempos ou, em particular, os desafios da contemporaneidade. Dou a este respeito apenas dois exemplos. O trabalho de fontes, no caso da teologia e, em particular, da teologia cristã, com um claro enfoque nos estudos bíblicos, como uma cátedra de estudos bíblicos que temos no centro, no CITER, focada em leituras cruzadas da exegese cristã com a exegese judaica, ou assuntos mais fundamentais de reflexão teológica, de reflexão e de proposta para os desafios contemporâneos, como o projeto acerca da casa comum, que no fundo leva a cabo um esforço de pensar os desafios da nova ecologia integral, que sentimos como sociedades como urgentes e também como resposta a um apelo e a uma provocação do Papa Francisco, nomeadamente na sua encíclica Laudato Si. Diria que no CITER, num capital de reflexão crítica, de estudo, de investigação e de proposta que ao longo destes anos vem sendo desenvolvido no CITER e até nos órgãos, nos outros centros de investigação que o precederam, o enfoque tem sido muito, não apenas procurar acompanhar as dinâmicas das religiões na sociedade, embora esse seja também, obviamente, um elemento relevante dos estudos de religião, mas tem sido, de alguma maneira, ir um pouco mais à frente e tentar perceber, tentar captar, tentar interpretar não apenas as religiões na sociedade, como dizia, mas o religioso na sociedade. Isto decorre numa intuição, que entretanto é mais do que uma intuição, é uma confirmação dos próprios dados, de que, se por um lado o religioso nas sociedades contemporâneas se desinstitucionaliza, de alguma maneira ele tem uma relação diferente com as instituições religiosas mais tradicionais das nossas sociedades. Por outro lado, isso não significa necessariamente um seu desaparecimento, mas muito mais significa uma deslocação para outros lugares. No fundo, é esta intuição que preside muito da investigação desenvolvida no CITER, que se foca, repito, não tanto no estudo das religiões na sociedade, mas à procura das novas expressões do religioso nesta mesma sociedade, que podem aparecer institucionalmente configuradas, mas que podem aparecer também de uma forma mais inorgânica no seio das nossas sociedades. E é essa nova expressão do religioso que nós procuramos também acompanhar, interpretar, iluminar para um conhecimento mais fundo da religião, do religioso, embebido na nossa cultura e na nossa vida social. Porque o religioso
não tende propriamente a desaparecer, mas é muito mais da sua dinâmica deslocar-se para outros domínios, e é este trânsito que procuramos acompanhar. Tudo isto, neste contexto, nos levanta a questão do que é específico da teologia e do que é específico da teologia neste contexto que chamemos de uma forma muito abrangente, moderno. Ora, a teologia tem uma tradição epistemológica sedimentada ao longo de séculos, com uma tremenda riqueza interna, seja disciplinar. Existem muitos subdomínios dentro da teologia, que irão desde o estudo das fontes, como a teologia bíblica ou a teologia patrística, até às expressões práticas da vida crente e na sua hermenêutica teológica, que poderemos considerar a teologia prática. Neste vasto leque de domínios do pensar teológico, a teologia é, desde logo, muito rica internamente. Mas se a esta camada de diversidade interna somarmos uma disciplina ou um horizonte do pensamento e da cultura humana e da própria inquietação crente, que no âmbito cristão, particularmente, leva 20 séculos de história, nós percebemos como estes 20 séculos significam uma enorme diversidade de períodos históricos, de línguas que são usadas, de contextos culturais, de escolas teológicas diversificadas, de crises, questões e eventos que povoaram a história da teologia e que mostram a sua grande diversidade. Isto para dizer que a teologia tem uma tradição, transporta consigo um capital de cultura, de sabedoria, de reflexão, de crítica, de profecia também, que nós, de alguma maneira, procuramos habitar no tempo presente. A teologia, tradicionalmente, ou em determinados períodos históricos, estava muito focada na vivência das próprias comunidades crentes. Ou, se quisermos, isso era mais plausível em sociedades que elas próprias eram mais homogéneas do ponto de vista da presença crente e, portanto, também da mundividência teológica. Procurar uma teologia para hoje significa fazer, de alguma maneira, este encontro entre uma rica e diversificada e complexa herança de um passado, de um capital de sabedoria, de reflexão, de crítica, de interpretação, de profecia, com um contexto onde a inquietação pela crença, o questionamento sobre a questão de Deus, o diálogo com as fontes tradicionais ou novas que nos falam sobre Deus ou sobre o divino, acontece hoje, porventura, de uma forma mais pública, mais diversificada, menos arbitrada pelas comunidades crentes. E, portanto, o grande desafio de uma teologia de hoje é encontrar, de alguma maneira, um diálogo entre esta sabedoria herdada e, ao mesmo tempo, um diálogo com as inquietações do presente. Isto significa, porventura, como é o nosso caso, fazer uma teologia no espaço propriamente universitário, enquanto o espaço universitário é, no coração das nossas sociedades, um espaço onde os dilemas, as aventuras, os questionamentos, o ensaio, o sonhar uma realidade diferente, também, de alguma maneira, é acalentada. E aí a teologia tem todo o cabimento, seja como serviço à sociedade, isto é, existe uma utilidade da tradução desta sabedoria para as nossas sociedades contemporâneas e também como serviço ou como inquietação, como problematização das próprias comunidades crentes, que também elas são hoje desafiadas a viver a sua crença, a questionar a sua crença, a testemunhar a sua crença, a sua fé, em contextos, repito, mais diversificados e, portanto, isso supõe uma outra forma de habitar, uma outra forma crente de habitar este mundo que nos é dado viver. Uma teologia para este tempo significa uma teologia, porventura, como nunca em épocas anteriores, capaz de dialogar com múltiplos saberes.
sempre a teologia dialogou com múltiplos saberes, não haja dúvidas a esse respeito. Em certo sentido, sempre a teologia viveu o desafio da inter e da transdisciplinariedade. Com a filosofia, com as ciências da linguística, com a sociologia, com a política, etc. Com as ciências empíricas, etc. Mas uma teologia que hoje queira trazer a sua voz, o seu contributo para o espaço público, tem também ela, de alguma maneira, que tem que estar capacitada para, de alguma maneira, tem que ser capaz de entrar num diálogo com outros saberes. E um diálogo significa, em primeiro lugar, a capacidade da escuta, da aprendizagem, do que outras disciplinas, do que outros saberes têm a dizer, nomeadamente também aos teólogos e à teologia, e, por outro lado, ser capaz de expor, de comunicar, de trazer uma mundividência teologicamente fundamentada para este debate académico, social, cultural. Isso significa que existe um dar, mas também um acolher do que nos é legado por outras disciplinas, por outras ciências. E já agora, talvez este nem seja exatamente a meta desta teologia para este tempo, porque não é apenas um diálogo no sentido em que que nos escutamos e que dizemos, mas ser também uma teologia capaz de construir conjuntamente com outras disciplinas formas de olhar o mundo, de resolver os seus problemas e de alguma maneira de lhe elevar o horizonte, dando-lhe um horizonte da transcendência para as questões mundanas, colocando Deus, se não como resposta, pelo menos claramente como inquietação para os problemas deste mundo.